Boa noite, está começando mais um programa Batendo de Frente na comunicação de Emerson Thiago. Gente, hoje nós estamos aqui, os nossos convidados ainda não chegaram, mas a gente não pode esperar tanto, né? E aí a gente já começou o programa, mas a gente já está aguardando ele chegar aqui. Nessa bancada vai estar sentado comigo Cláudio Julião e também Eduardo Vasconcelos. Eduardo é um sindicalista, ele é da capital alagoana e também é pré-candidato a vereador pelo município de Maceió. Então você vai ficar bem informado, nós vamos fazer aquele bate-papo geral com o Eduardo aqui e também com o Cláudio. Você vai conhecer um pouquinho sobre a história dele, mas antes a gente vai estar agora falando a respeito de outras atividades. A gente está batendo ainda na mesma tecla, né? A gente tem uma situação que aconteceu ontem, onde a gente fez uma entrevista com um jovem que está passando por momentos complicados e difíceis, né? A família pede ajuda para poder realizar uma cirurgia muito séria. A gente conversou com o prefeito, conversou com a secretária, conversou com o secretário de Finanças e com a família para poder ver e viabilizar meios dessa cirurgia acontecer. Como ela tá acontecendo também, como essa cirurgia ela é uma cirurgia muito cara, o município não pode bancar sozinho. Então foi para a justiça, está na justiça e a qualquer momento ela pode dar então autorização, encaminhamento para que ele possa então realizar essa cirurgia o mais rápido possível. Ela só pode ser feita na Santa Casa de Misericórdia. Eu quero saber aqui se nós temos as imagens aí para a gente colocar as imagens do jovem e também da sua mãe, onde a gente teve ali conversando com ela a respeito da situação. Em um certo momento ela não se conteve e chorou, né? Um momento lamentável também e triste, porque ela não consegue dormir, ela fica vigiando o próprio filho o tempo inteiro, vigiando, querendo ver, dormindo, e ele quando está dormindo, ele sangra muito. Então é uma situação muito triste, muito complicada, muito difícil para a família. E nós do programa Batendo de Frente, eu, Emerson, fiz essa matéria com o coração muito apertado de ver aquele sofrimento, o sofrimento de uma família. Então, se você puder também... Do caso dele. Então, para você que está nos assistindo ao vivo agora, nesse exato momento, nós gostaríamos de expressar nosso agradecimento desde já para todos que estiverem... Minha máscara, muito bem. Não tem a mínima noção... Muito bem, pessoal, nós estamos... passar por uma situação como essa, e somente quando a gente divulga um material como esse, assim que a gente divulga imagens tão fortes como foram as compartilhadas, inclusive nós já passamos de mais de 1.200 compartilhamentos, já passamos de mais de 200 mil alcances, o alcance da publicação que está sendo feito em todo o estado de Alagoas. Eu acredito que muita gente já tenha visto e hoje, com certeza, a gente fica mais ciente porque a família deve estar recebendo uma ajuda graças a você. Enquanto eu já estava lá e transmitia, alguém chegou e já ajudou aquela mulher de uma maneira espetacular. Outros me acionaram dizendo: olha, Emerson, já fiz o depósito na conta daquela senhora para que ela possa amenizar a situação. Eu peço até para o pessoal aqui da técnica, né? A Noa, que está aqui também, e o Carliano, que eles estão aí fazendo toda a avaliação do programa, colocar as imagens. Continue deixando as imagens enquanto eu estou falando dessa você situação, que está nos assistindo da ao mãe vivo agora nesse exato momento, que estavam ali. Nós gostaríamos de expressar nosso agradecimento desde já para todos que estiverem... Minha máscara, muito bem. Muito bem, pessoal, nós estamos na casa da Joelma. Joelma é mãe do Cleiton, não é isso? A mãe do Cleiton, ela está aqui do meu lado, o Cleiton também está aqui do meu lado.
não sabe. Como nós não queremos esperar que uma coisa pior venha acontecer de imediato, nós estamos aqui também para tirar dúvidas. Pedindo para você mais uma vez, compartilhe esse... A imagem maior fosse a da mulher e eu fosse o pequenininho, para que as pessoas possam enxergar bem ela, aonde quer que eles estejam nos assistindo, né? E você que está em casa, que ainda não ajudou, ajude. É muito importante que você ajude. Eu gostaria que você buscasse também depois, no aí, imagens do precatório. Nós temos imagens da Quitéria Julião na nossa página do Facebook. Ela hoje falou a respeito dos precatórios e eu vou deixar ela falar aqui também para que você possa ouvir. Nós vamos comentar isso aqui sobre os precatórios também, a respeito dos educadores, mas agora eu quero que você coloque o coração na mão e no bolso, tá bom? Para ajudar essa pessoa que necessita tanto de apoio, de carinho, de compreensão e de ajuda principalmente, tá certo? De ajuda principalmente, porque só de tapinha nas costas, como alguns fazem por aí, não dá para ninguém sobreviver, não é verdade? Eu sou assim, eu gosto de tudo às claras. Então, é muito importante que você participe. Comentários, perguntas, tá aqui na tela do Batendo de Frente. A gente está sempre tentando evoluir para trazer coisas boas e novidades para você aqui no nosso programa. A nossa estrutura ainda é muito pequenininha, mas a gente está trabalhando para ter uma estrutura melhor e trazer melhor qualidade para você, tá bom? Deixa eu mandar um forte abraço para o meu amigo Madruga, ele sempre está nos assistindo. Deixa eu mandar um forte abraço para o Marcelo, para o Carlos, do Del, Cristiano, né? Todo mundo sempre ligado com a gente aqui na nossa programação do Batendo de Frente com Emerson Thiago e Cláudio Juliano. Até agora eu não sei o que realmente aconteceu com os nossos convidados que não chegaram até o exato momento, mas a gente espera que eles cheguem ainda a tempo de estar participando conosco. Nós estamos transmitindo as imagens ainda, Noah? Estamos transmitindo as imagens, muito bem, do pessoal, né, que está aí. Eu agradeço, a Noah está fazendo um trabalho muito bacana ali, ela está se virando nos 30 para poder deixar tudo bacana para você do outro lado. E também o meu amigo Carliano, né? Estão trabalhando para poder você receber uma qualidade, um material bacana. Bom, nós também queremos aproveitar aqui para mandar um forte abraço para o meu amigo, ele sempre está, o Força Bruta, nos assistindo. Força Bruta, sabe onde é o Força Bruta? O Força Bruta fica ali em frente ao HGE das motos e ele trabalha com peças de carros usados e novos. Então você vai para lá, se de repente você não encontrou aquela peça daquele carro, dá uma passadinha no Força Bruta que você vai encontrar, tá bom? Bom, deixa eu também aproveitar para mandar um forte abraço para toda a galera da Escola Sonho Meu. Pessoal da Escola Sonho Meu, meu amigo, é topado, né? E também a escola, eu acabei de esquecer o nome da escola. Como é o nome da escola que era da Sonho Meu, que agora não é da Sonho Meu? Não, a Luísa Costa tá dormindo agora, a outra nova, né? Dom Bosco, é a escola Dom Bosco agora, né? O pessoal tá lá trabalhando. E olá, pessoal, muito bom dia. Emerson, mais uma vez do centro de São Miguel dos Campos, com novas informações. É claro, vocês estão... O nome dessa loja, você sabe o nome da loja, Noah? Sabe o nome da loja? A nova agora que a Luciane está colocando é de limpeza, né? Então a gente está colocando aqui elas estão colocando uma loja de limpeza. Daqui a pouco a gente traz essa informação, né? Bom, mas a gente vai trazer agora para vocês o vídeo do precatório. Já está pronto, a Noah já sinalizou. E você vai ouvir Quitéria Julião. Enquanto isso eu vou ficar caladinho só para você escutar aqui. E depois a gente comenta em cima desse material. Beleza? A gente volta já. Olá, pessoal, muito bom dia. Emerson, mais uma vez do centro de São Miguel dos Campos, com novas informações. É claro, vocês estão vendo aqui um monte de fio aqui do microfone, tá certo? Tá tranquilo. Agora, para você que está ligadinho conosco, em qualquer parte de São Miguel dos Campos, deixando o meu abraço e o meu carinho especial. Hoje nós estamos aqui na Secretaria de Educação do município, né? Alguns professores vieram para cá para protocolar um ofício de prestação de contas ao prefeito e também à secretária do município a respeito dos precatórios que
que foi agora nos últimos dias, né, destacado como um fator preponderante e que já deve entrar na conta dos professores, que é algo agora oficial, né? E a gente vai trazendo esses detalhes e muito mais no decorrer. Inclusive, nós vamos falar sobre esse assunto no próximo programa, batendo de frente com o Cláudio Julião e toda a nossa equipe que vai estar aí engajada nesse assunto. Mas antes, nós estamos aqui com a professora Quitéria Julião. Ela vai falar um pouquinho a respeito deste protocolo e que ela está aqui em frente à Secretaria de Educação do município em São Miguel dos Campos. Bom dia, professora, seja bem-vinda, fique à vontade para esclarecer, né, esse fato interessante e esse protocolo que a senhora está fazendo aqui. Bom dia, Emerson, bom dia aos telespectadores do Alagoas NT. Eu quero parabenizar todos os professores e professoras nesse momento do estado de Alagoas e do Brasil pela tão grande conquista, não é? Do direito aos 60% dos precatórios do Fundef. É uma luta que a gente vem travando há muito tempo e com a ajuda dos nossos senadores e dos deputados, chegamos ao fim dessa batalha, aguardando apenas a sanção do presidente. Agora, a nossa preocupação é com relação ao montante, né? O recurso que entrou nas contas do município pelos anos de 2015 e 2016, e de lá para cá a gente não tem nenhuma notícia desse recurso. A gente não sabe quanto está esse valor, porque a gente entende que esse valor também correu juros, né? Então, nós estamos hoje protocolando aqui na Secretaria de Educação, na CEMED, e na Prefeitura, já viemos de lá, um ofício onde a gente pede esclarecimento dos gastos com esse recurso, e em especial os 60%, que é de direito do professor. Então, os 60% ele era para estar preservado. Como a gente não tem certeza se ele foi preservado aguardando essa decisão que saiu essa semana, então nós queremos que o prefeito faça a prestação de conta dos gastos com esse recurso e nos informe através de extratos bancários o real valor dos 60% hoje. Hoje, 60% que é de direito do professor para rateio do professor. Então, nós queremos saber qual o valor real hoje, atualizado. Muito bem, tá aí. Essas são as informações. Professora, só para linha de deixar o pessoal bem atualizado, esse valor que já foi aprovado, ele já poderá ir para a conta dos professores? Existe algum protocolo a mais? Tem alguma informação a respeito? Não, a partir da sanção do presidente, aí começa-se uma negociação e uma discussão entre classe e gestor, porque ele tem que obedecer a alguns critérios de rateio. Tá? Alguns critérios de rateio, tempo de serviço, graduação, umas questões assim relevantes que precisa ser abordada numa discussão mais à frente. Muito bem. Professora, obrigado pelas suas palavras e também aqui ter participado conosco ao vivo. A gente acompanhou esse protocolo que foi feito tanto na Prefeitura como também aqui na Secretaria de Educação. Nós vamos bater um papo agora com Cláudio Julião. Muito bem, tá aí você estava assistindo, né, a entrevista que a gente fez com a Quitéria Julião. Quitéria que está defendendo os precatórios, é claro, ela foi cobrada do gestor uma explicação a respeito. Na verdade, ela quer saber se o dinheiro está lá, se está tudo certinho lá. Ela quer nada mais, nada menos do que um direito dos professores nesse momento. Bom, de volta, já estamos aqui ao meu lado. Esse aqui, Eduardo Vasconcelos, seja bem-vindo ao programa Batendo de Frente. Meu amigo Cláudio Julião, também aqui já no programa. Liga o microfone. Tá ligado. Beleza, muito bem. Dou boa noite para vocês, sejam bem-vindos, viu? Aqui é a primeira vez ao Batendo de Frente e a gente tem a expectativa de deixar você bem confortável. Não se preocupe que as perguntas são bem fáceis. Não se preocupe. Carlos, deixa eu trazer aqui meu amigo Cláudio Julião, boa noite. Boa noite, Emerson, boa noite, Eduardo. É um prazer sempre estar aqui com você, meu companheiro de tribuna. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, por todas as plataformas do portal Alagoas NT.
sem dúvidas, hoje eu acredito que será uma das entrevistas mais proveitosas que já tivemos aqui. Que bom. A gente espera que seja bem proveitosa, porque quem está lá do outro lado também tá... Eu já ouvi dizer que vai ter polêmica e tudo, o pessoal já está girando com isso. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Emerson, um grande prazer estar aqui no Alagoas NT. Grande, literalmente, Cláudio Julião, né, chamado popularmente de Juninho, né, pelos mais carinhosamente. E estou aqui à disposição, né, para debater, conversar, refletir sobre todos os aspectos aí que você realmente quiser puxar. Se é para bater de frente, a gente bate. Já gostei. É porque aqui a gente não mede as palavras, né? A gente tem que trazer as informações como elas são. Então, vamos trazer para vocês mais perguntas. Mas antes eu quero saber quem é Eduardo Vasconcelos. Se apresente, fique à vontade. Primeiramente, um sonhador, não é? Uma pessoa que procura, dentro das limitações, né, das suas possibilidades, lutar por um mundo mais justo, né, mais igual, né, com mais equidade, com mais respeito. Nascido em Maceió, no bairro da Ponta Grossa, né, na Praça Santa Teresa, na rua 13 de Maio, criado no bairro do Pinheiro, né, que está passando hoje por esse drama, né, infelizmente atingindo praticamente 3 bairros, mas o Pinheiro ali é o epicentro, né, vamos dizer assim. Passei a minha infância desde os 3 anos de idade e saí agora recente, né, ou seja, quase 40 anos de vida. Comecei a trabalhar no aeroporto, na comissaria, foi aí que eu comecei a engordar. O Cláudio Júnior não trabalhou lá não, mas eu acho que o Cláudio foi de lá. Tem um lado familiar, mas também teve um lado do meio, não é o determinismo de Taine, mas teve um lado da comissaria, né? A gente fornecia alimentação para a TAM, para a Varig, né? Extinta Varig. E depois fui bancário durante um bom tempo, trabalhei no Banco Bandeirantes, trabalhei no Banco Mercantil. E já na casa dos 21 anos, me tornei professor, né? Sou graduado em letras, com especialização no ensino da língua portuguesa e da literatura brasileira. E durante muitos anos dei aula no Colégio Santa Madalena Sofia, foi a instituição que primeiro eu dei aula. Depois aí enveredei realmente pela instituição privada, por vários cursos pré-vestibulares. Então tive uma carreira... Tenho, porque não estou afastado literalmente. Também matérias isoladas, cursos pré-vestibulares para concurso. E só aos 33 anos, veja aqui, dos 33 anos, né, da idade de Cristo para trás, eu nunca tive ligação nenhuma com política sindical, partidária, nunca participei de movimento estudantil, de grêmio, de nada. Né? Então, realmente, a minha família hoje, meu pai, minha mãe, o próprio meu irmão, é um seio familiar que não é muito politizado, no sentido de debater política. Hoje, mais por causa da minha presença, né? Mas realmente formação, com muita gente, como é o caso do próprio Júnior, do Cláudio, tem a dona Quitéria, né? Tem o seu Cláudio, tem uma história, né? A minha família não teve isso. E eu entrei justamente como professor, né? Procurando um sindicato, que era um sindicato que realmente representa a categoria dos professores da rede privada, porque, na verdade, era um sindicato que não atuava, era um sindicato que a gente chama de cartorial, e que, historicamente, apesar de ser muito antigo, de 1959, é um sindicato que, basicamente, estava a serviço do patrão. Historicamente, ele nasceu assim. E eu não tinha ligação nenhuma. Foi quando procurei, na época, o Sindicato dos Bancários, porque, na época, quando eu era bancário, todos hoje que passaram pelo Sindicato dos Bancários estavam ou estão diretamente ligados ao Sindicato dos Bancários, e tive uma ligação muito mais próxima com o Isaac, porque o Isaac, à época, era presidente da CUT. Então, eu não tinha noção de nada, eu não sabia nada, só para você ter uma ideia, apesar que hoje também não sei.
né? Mas de que na época eu pensava que para ser candidato a presidente do sindicato só era uma pessoa. Então era eu sozinho. Aí o Isaac disse, não é assim não, você vai ter que ir atrás do estatuto. E aí, em 2010, a gente conseguiu, através de muita luta, fazer uma composição. Aí foi quando surgiu, né, o Eduardo político sindical, dentro da política sindical. Né? Ou seja, 20 anos, né? 10 anos, na verdade, 20 anos de sala de aula e 10 anos de movimento sindical. E depois, aí eu entrei pela questão também partidária, que não estão dissociados, né, esses elementos, mas basicamente é isso. Né? Então, o resumo da minha vida, basicamente, foi entrar no mundo sindical, sendo um professor de razoável sucesso, reconhecimento, justamente pelas injustiças, pelas irregularidades e pelos problemas que a gente realmente passava, e que aí uma pessoa que eu não sei quem foi até hoje, eu tenho dúvida se foi o professor Leandro ou se foi o professor Helder, no antigo colégio INEI, que hoje é o colégio SEB, dizendo, Eduardo, você briga tanto, né, pelos outros, por você, que você devia ser presidente do sindicato. Né? A minha mãe disse que até hoje tem raiva desse cara que colocou isso na minha cabeça, que nunca mais saiu. Né? E em 2015, aí realmente assumi o sindicato, realmente como presidente, e agora estou na segunda e última gestão como presidente, que eu tenho isso comigo, que o movimento sindical ele tem que se renovar. Né? A gente sofre, como qualquer outra profissão, como qualquer outra área, de um certo acomodamento. Então, se você não muda, a tendência é essa. Por isso que também entrei para o curso de Direito, também estou me formando. Não pretendo advogar, não tenho essa intenção. Eu acho que não tenho vocação. Né? Eu acho que eu só vou advogar realmente se tudo der errado na minha vida. Né? Mas casado, né, com a professora também, com a Delma Holanda, professora do SESMAC, professora da UNEAL, né, técnica também da UFAL. E é isso. Não tem muita coisa, não. Eu acho que se demorasse mais um pouquinho, ele ia passar aqui o resto do programa. Mas eu estou dizendo aqui, mas é muito bacana tê-lo aqui, Eduardo. Isso é muito importante. A gente traz aqui para você que está em casa um professor, um lutador, um guerreiro, uma pessoa que sabe o que quer e um defensor de uma classe, né? Defende com unhas e dentes. Agora, o que eu quero saber é de você, Julião, batendo de frente com o Eduardo. O Eduardo, na minha opinião, claro, e de alguns analistas políticos que a gente consegue conviver e conversar, é um quadro atípico no mundo atual da educação. Mas atípico positivamente, por quê? O Eduardo, ele traz um fenômeno, eu encaixo isso como um fenômeno, e digo que foi até uma frase de uma entrevista que ele mesmo deu, que deve ser até objeto de estudo. Ele representa o novo sindicalismo, o sindicalismo moderno. Infelizmente, após a pauta pós-golpe, assim que o Temer assumiu a presidência da República, e com certeza com a ampliação dessas pautas destruidoras que desconcertaram o mundo sindical, a autarquia sindical que continuava à frente dos grandes sindicatos, eles começaram a cair em desuso. Ninguém consegue mais conviver com aquela figura cabelo grande, mal vestida, que pode ter até um poder de oratória, sim ou não. Mas o Eduardo ele consegue destoar dentro da classe média de Maceió. A base do seu sindicato com certeza acompanha, é visto hoje um pouco nas pesquisas. Mas para ser bem sucinto e muito sincero e bater de frente com o Eduardo. Eduardo, você é mesmo pré-candidato a vereador de Maceió? Sou, tanto é que estou desincompatibilizado. Isso foi uma discussão interna, eu acho que até dentro da própria categoria, porque quando a gente ganhou a eleição em 2015, em 2016... lógico, né, no fervor justamente ali de uma vitória, que foi uma disputa grande, que repercutiu na sociedade. Fui procurado e eu fui o primeiro a dizer que eu não era candidato, não abri discussão, porque aquele momento ali era de reconstrução do sindicato.
certo? Então, eu disse, olha, vai soar como, primeiramente, um oportunismo, né? Eu não vou desempenhar aquilo que realmente eu me propus, que era justamente reconstruir, né, um sindicato que historicamente já estava destruído, principalmente politicamente, e não tinha como, em tão pouco tempo, eu me afastar para concorrer a uma eleição para vereador, né? E eu tenho certeza que a categoria se sentiria traída, né? Justamente pensando que eu estaria ali apenas como uma escada para projetos pessoais. 2018 houve uma candidatura, que na verdade não foi uma candidatura realmente de fato, foi de direito. O Cláudio é testemunha disso, porque ele também estava numa disputa paralela, dentro também do movimento sindical, e eu me comprometi, né, a abrir mão da candidatura justamente para ajudar como coordenador na disputa sindical, né, do sindicato, dos maiores sindicatos aqui do estado de Alagoas. Então, praticamente não houve campanha. E aí, depois disso, houve dentro da própria categoria uma discussão espontânea dessa possibilidade de ter uma candidatura de um professor, não aquelas pessoas que estavam fora do contexto, mas de um professor. Professores, existem vários que são candidatos, mas de um professor que realmente tem um certo conhecimento da realidade prática dos problemas e que, querendo ou não, uma experiência, não é, de ter capacidade de diálogo, maturidade, uma visão mais ampla, né? Como o Júnior diz, esse sindicalismo novo é difícil você... É como se fosse até nova política. Às vezes até eu me arrependo de ter construído essa expressão novo sindicalismo, que dá a ideia de nova política. Eu sou muito cismado com essa ideia de nova política, dá a ideia meio de oportunista. Não é? Mas é um novo sindicalismo em que aspecto? É um novo sindicalismo que não só visa a questão econômica, aumento de salário, certo? A gente entra também pela esfera política. Em que sentido? Vários projetos de lei apresentados, é muito raro isso no movimento sindical. Só para dar uma ideia, a lei hoje que dá direito à meia entrada dos professores é uma lei dos sindicatos dos professores. Diga-se de passagem, Emerson, sem querer cortar o Eduardo, que é uma estratégia que vem ganhando ênfase e, sem dúvidas, eu acho que na política atual, principalmente na política sindical, a conciliação é a base de qualquer discussão política. E você consegue ver que o Eduardo foi presidente do sindicato, já está, vamos dizer que concluindo seu segundo mandato, sair vitorioso, e eu nunca vi grandes alardes, grandes greves para ele conseguir alcançar os reajustes e o que é de direito do trabalhador, da classe privada. Porque quando você tem uma articulação boa, né, e tem uma boa relação com o pessoal, com os políticos, o governador, todo mundo, assim já facilita mais essa interação, né, Eduardo? Porque, na verdade, é o seguinte, a gente conseguiu algumas armas que até então o movimento sindical ele não usava. Por exemplo, o jurídico. A gente ganhou muita coisa através do departamento jurídico. Por exemplo, eu acho que poucas instituições sindicais conseguiram avanços significativos através do movimento, vamos dizer assim, dentro do movimento do judiciário, como dissídio coletivo, a gente já deu entrada, certo? Hoje a gente tem um respaldo e um respeito muito grande de vários procuradores e procuradoras do Ministério Público do Trabalho que expressam isso publicamente, porque sabe que o sindicato realmente ele luta em favor da categoria. Dentro do próprio judiciário, né, da Justiça do Trabalho, eu já ouvi, não sei se é verdade, mas de um dos juízes, uma pessoa me contou que numa ação que eu não estava presente, estava um representante do sindicato, que o juiz era um admirador do meu trabalho enquanto sindicalista. Entendeu? Então, isso é um respaldo que, querendo ou não, isso vai refletir no patronato, no dono das escolas, Sim. nos representantes das faculdades, certo? Então, há muito respeito hoje. Agora, lógico que isso, para ser conquistado, foi as duras penas, né? Como disse, foi bater de frente. Batendo de frente. Certo? Agora, hoje, como o Cláudio está dizendo, é muito mais tranquilo. Por quê? Porque, na verdade, sabem quem está do lado de lá para negociar ou para brigar. Então, hoje preferem negociar.
né? Hoje prefere negociar. Então, o novo sindicalismo é isso, é não ter o estereótipo, como o Cláudio falou, né? Da barba grande, não é isso? Tem que andar mal vestido, porque isso é uma característica minha. Desde quando eu era professor iniciante, né? Até hoje, também estou na rede pública, no Estado, na rede estadual, os alunos perguntam: professor, você é só professor? E por que? Não, porque você se veste bem. Ou seja, através, como ele gosta muito da análise do discurso, que é também um pouco da minha área, você percebe o preconceito com a própria categoria. Então, para ser professor, tem que andar também mal vestido, porque não tem condições financeiras de ter um bom carro, de se vestir bem, entendeu? Então, daí vem justamente o preconceito da própria sociedade com a categoria. É uma pura realidade. E a gente vê isso muito também aqui nessa região. Agora, saindo da sua categoria, não saia, eu quero saber quantos professores hoje é associado? A gente pegou o sindicato, Emerson, com mais ou menos 967 na primeira eleição, na eleição de 2015. Hoje temos 3.298, acho que foi o último De 900. Muita gente. levantamento, foi mais ou menos isso. E hoje está com mais de 3 mil. Mais de 3.000. É muito bom. Isso só mostra o tamanho da, eu posso dizer assim, da presença de liderança. Isso é liderança, né? E você quer passar essa experiência agora para o município? Porque, na verdade, é o seguinte, o que é que houve, né? Como o Cláudio falou, não houve alarde, não houve... Agora, sempre eu tive um espaço muito grande, muito bom na imprensa. Sim. Eu me relaciono muito bem com a imprensa, certo? Eu acho que... Diga-se de passagem, é uma das partes mais importantes do programa. Pode continuar. Não, eu estou na questão... Eu sou reconhecido pelos comunicadores... dentro das próprias emissoras, né, também no jornal impresso, no jornal digital, porque eu tenho essa característica de ser expansivo, apesar de ser muito tímido e não parecer, mas quando você é professor, você acaba tendo que lidar com isso. Eu só não sei onde foi que ele botou a timidez. Não, mas é verdade. É? Quem me conhece mais próximo sabe, principalmente da minha família. Então, você tem que desenvolver certas habilidades. E uma delas foi justamente, isso eu aprendi, eu gosto muito de ler biografia, eu sou um fascinado por biografia, e não só por biografia de pessoas que pensam igual a mim, tanto é que agora eu estou lendo a biografia do Sarney. Né? Agora sempre eu procuro saber quem é que escreveu a biografia, se tem realmente... Talvez tem base, né? Isso, se é uma toda pessoa de credibilidade. É realmente aquilo... Entendeu? Então, eu não só... Pronto, ultimamente, por incrível que pareça, eu estou lendo biografias de pessoas que não pensam como eu penso. Né? A anterior, li a biografia do Rui Palmeira, que, na verdade, é um miguelense. Né? A família Palmeira veio do Engenho de Prata. O Engenho Prata veio de Miguel Palmeira. Né? Então, uma família de tradição liberal, que é avô do atual prefeito de Maceió, o Rui Palmeira. Então, eu gosto muito de ler biografia. E a biografia, muitas vezes, ensina, né, o biografado. E uma das biografias que eu li, justamente, um político importante dizia isso. A primeira coisa que você tem que fazer é não brigar com a imprensa. Certo? E o Sarney também diz isso. Apesar de ser uma figura contraditória dentro da história brasileira. Eu faço minhas suas palavras e transmito. Atenção! Ouça a voz da experiência para depois dizer que a imprensa é injusta. Continue. Pode até ser, entendeu? Mas a democracia tem um preço. Não, isso é verdade. Certo? Então, não necessariamente você tem que sair aí, lógico que existe uma diferença básica de liberdade de expressão e liberdade de agressão. Sim. Tem algumas pessoas que realmente ultrapassam esse limite e se utilizam do material, do veículo que tem, para poder fazer ataques insanos de formas contraditórias. Isso aí existe então, muito também. Nunca realmente. processei, já houve matérias injustas, comprovadamente falsas, com investigação no próprio Ministério Público do Trabalho, e eu não processei. Certo? Porque, na verdade, a democracia tem um preço. Né? E, querendo ou não, a opinião pública ela é formada justamente pelo jornalista. É verdade.
né? Seja em que âmbito, televisão, ou rádio, impresso. Então, é um preço muito caro. Então, eu gosto sempre de dizer que a jornalista sempre tem razão. Certo? Porque, querendo ou não, quando você se expõe, seja político partidário, político sindical, ou uma pessoa ligada ao mundo da arte, é uma exposição e quem coloca a cabeça para fora é visto, querendo ou não, apanha, é elogiado. Então, se a gente não tiver essa maturidade... Para poder suportar tudo isso... E fazer essa reflexão... Né? O Sarney foi um exemplo, claro, de uma pessoa que foi extremamente esmagada, vamos dizer assim, pela imprensa à época, e que hoje, querendo ou não, com as contradições que existem, a gente reconhece a consolidação da democracia, entendeu? Então, querendo ou não, se deve a Sarney. Né? Só para você ter uma ideia, ele legalizou o Partido Comunista, uma pessoa que tem uma concepção política diferente, vem de outro espectro político. Então, ele tem as suas também qualidades. Sim. É por isso que eu gosto sempre de ler, principalmente aquelas pessoas muito polêmicas, porque ninguém é só defeito, ninguém é só qualidade, não. E todo mundo tem algo a ensinar, seja na prática, certo? Ou seja, no caso da biografia, lendo. É verdade. Cláudio Julião, você está tão calado? Aprendendo. Aprendendo. Eduardo sabe, eu acho que o Eduardo, sem dúvidas, não é nem um quadro político, é um grande quadro de Estado, se você puder observar. E ele consegue caminhar em qualquer tipo de vertente política e consegue dialogar com qualquer tipo de segmento, seja ele liberal, seja ele de esquerda, seja ele de direita, extrema-direita, todos reconhecem a liderança do Eduardo. E sem dúvidas eu acredito que é um forte pré-candidato nesse momento a ocupar uma cadeira no Legislativo maceiense, visto que há uma falha, há uma lacuna a se preencher de professores de fato e de direito e reconhecidos socialmente no âmbito educacional. Veja só, o último processo eleitoral, existe até um candidato a vereador, se eu não me engano, Francisco Salles, que disse que é professor. Eu não me recordo de um grande feito. Se tiver, eu queria até que me atualizassem. E digo até de passagem, se o vídeo circular, não foi combinado com o Eduardo, não, porque eu cascaviei mesmo e tentei ver se era e não era. Então, o mundo sindical tradicional, vou classificar dessa forma, as figuras que estão ali batendo a porta também para tentar credenciar essa vaga, também já caíram em desuso. Não que sejam objetos, mas o discurso não cola mais. Essa é uma realidade. Os professores hoje eles sofrem ataques perturbadores, não só economicamente, como psicologicamente. E diante das estruturas sindicais que nós conseguimos enxergar no Estado, a estrutura do Eduardo, do sindicato da rede privada, não se compara à grande estrutura do Sinteal, que é o sindicato da rede pública. Porém, a efetividade de ações, a assistência aos professores, ela se sobrepõe ao ponto hoje, e eu vou dizer a verdade, que vou bater de frente, como o programa mesmo diz, o Eduardo saiu em defesa de uma classe que, vamos dizer, que ele foi inserido recentemente, que é a esfera pública, mas ele não representa a esfera pública. O Eduardo defende hoje o chamamento daqueles que foram aprovados no último concurso da Prefeitura de Maceió. E o Rui Palmeira vem burlando essa pauta, vem contratando irregularmente. As pessoas precisam ser chamadas, elas passaram, é de direito a vaga. E você vê que essa pauta passou despercebida diante da entidade que deveria defender. Então, o Eduardo ele consegue preencher todos os segmentos educacionais. É um forte candidato, sem dúvida alguma. E, diga-se de passagem, hoje, eu acredito que seja a figura mais bem reconhecida pela mídia alagoana. Muito bom, isso é muito bom saber. Eduardo, em Maceió, existe algum professor que hoje é vereador, é pré-candidato também, além de você, não? Não, sempre há. Né? Só fazer uma correção aqui para também não ser injusto. Também é uma característica minha. Depois eu vou dizer os meus defeitos, mas quem é professor, né, quem se diz, é o Ciderlande Mendonça, certo? O pai do Francisco Salles, que é professor histórico, né, uma figura realmente de renome. Né? Não é porque
houve algumas divergências que não são pessoais, né, que você não coloca os pingos nos is. Então, houve uma troca aí. Quem era professor era o Ciderlane Mendonça, que depois tornou militar. Então, quando você coloca a educação, ela é muito ampla, né? Então, há vários professores que são candidatos e com todo direito. Sim. Né? Com todo direito. Agora, quando o Júnior fala essa questão... É Cláudio Júnior, agora eu fico... Como é a coisa mais formal? Cláudio Julião, pronto. Nós mais formal, Cláudio Julião. Estamos acostumando as pessoas com Cláudio e Julião. Porque lá é Juninho. Cláudio Julião. A gente tem, né, um número significativo de professores até muito bem votados, né, que tem essa característica de ter uma popularidade muito grande, porque querendo ou não a gente lidar com um número muito grande de pessoas. Só para você ter uma ideia, em determinado momento da minha carreira, eu cheguei a ter mais de 3 mil alunos por ano, né, dando aula em vários lugares, ou seja, escola privada, cursinho, isolada. Então, você consegue ter muitas pessoas. Agora, o ato de votar, né, e aí é um pouco diferente, estudando um pouco de ciência política, ele não é só festa, né, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Sim. Ele é dinheiro, porque, querendo ou não, uma parte dela virou mercadológica, né, que é justamente essa parte mais desacreditada. E outra parte, justamente até inconscientemente, é aquela parte da categoria da sociedade que é formada aí por, né, N categorias, N religiões, que, na verdade, tem como foco aquela pessoa que realmente representa, é aquele que está lá, é aquele que pode fazer e mudar essa sua realidade. Uhum. E muitas vezes você tem que se expor e você tem que mostrar, não é, coragem. Você tem que ter essa capacidade. E uma das minhas qualidades, que é até inconsciente, não é que a gente não tenha medo, eu não tenho a pretensão, como Juscelino Kubitschek dizia, Deus poupou-me o sentimento do medo. Não é? Eu tenho medo. Não é? Lógico, já tive a minha vida vasculhada em alguns embates dentro do movimento sindical no início, para saber se eu tinha alguma coisa errada, se eu praticava alguma coisa errada, para tentar me desmoralizar. Eu soube disso dentro da própria polícia. Né? Um amigo meu que vazou, que uma figura importante de dinheiro, queria realmente me desmoralizar e colocou algumas pessoas para me acompanhar, para saber se eu tinha envolvimento com droga, com, sei lá, com prostituição, né? Alguma coisa ilícita. Acontece sempre. Entendeu? Mas eu não tenho nada. Se você for olhar na minha vida, eu não tenho nada. Né? Tudo que eu tenho foi através de trabalho, através de esforço. E algo que realmente as pessoas percebem, e, querendo ou não, é um drama para quem está comigo, mas eu escolhi ser assim, é o contato muito próximo. Hoje, qualquer pessoa que ligar para o sindicato, que já, no caso, eu estou afastado, né, estou desincompatibilizado, mas tem autorização expressa de dar meu telefone, de dar meu WhatsApp, certo? Então, chegou ao limite de, por exemplo, no auge da pandemia, que a gente foi protagonista, a gente foi para a linha de frente, tanto é que, querendo ou não, eu senti na pele, porque provavelmente assintomático, passei para minha esposa foi para a UTI, passou 28 dias internada e eu tive que ficar, né, e não larguei, como diz, a luta, mesmo preocupadíssimo com a situação dela, né, então a gente teve que saber afastar, saber diferenciar esse lado, mas foi a gente que garantiu protocolo. A gente foi a primeira entidade a pedir a suspensão das aulas no dia 16 de março. Então há um conjunto de fatores que faz com que as pessoas se aproximem. Não é? E por isso, aí o Cláudio Julião fala algo que é interessante. Muitos professores da rede pública, no caso que a gente não representa, muitas vezes me procuram, vão até, né, me ligam, muitas vezes pegam o meu telefone, e aconteceu isso justamente em 2017. Um grupo completamente desacreditado, sem perspectiva de ser chamado para um concurso, e eu nunca disse não, muitas vezes até em brigas que, na verdade, não são
da minha representatividade enquanto dirigente sindical. E aí a gente fez a denúncia, a gente conseguiu uma abertura de um inquérito civil no Ministério Público Estadual, comprovamos a carência real e fizemos com que a prefeitura convocasse inicialmente 64 professores, se eu não me engano, e pressionamos, depois chamaram mais 300 professores, e agora a gente sabe que a carência é muito maior. Então não é porque eu vou atrás, é justamente essa questão da expansão, né? É você sempre estar disposto a ajudar. A política é a arte do bem comum, seja ela política partidária, sindical, é você sempre estar disposto, né? Então, há vitórias dentro do movimento sindical que eu participei que eu nunca esqueço. O fechamento do antigo Colégio Batista, que eu estudei já um pouco mais velho, que eu comecei a estudar na rede pública, todo mundo desacreditado, décadas de débito de INSS, de FGTS, e no final, com a ação nossa, a gente via os professores saindo com um pagamento de 30 mil, se eu estou falando há 8 anos, certo? 30 mil, 40 mil com cheque na mão, entendeu? E muitas pessoas chorando, que isso aí não tem dinheiro que pague, ou seja, a atuação do movimento sindical, então é uma arma importante. O sindicato ele é uma arma importante quando ele é bem utilizado, mesmo sem muita estrutura. Você tem que fazer do limão uma limonada, né? Perfeito. E aí tem que ter o quê? Articulação, tem que ter coragem, tem que ter capacidade de enfrentamento, tem que ter técnica, tem que ter habilidade, né? Tem que ter o reconhecimento, tem que ter a credibilidade, que é a palavra eu acho que é mais importante. É a palavra. É a credibilidade, entendeu? Então, na verdade, essa questão de entrar em outros âmbitos, eu nunca cheguei e neguei qualquer tipo de informação, às vezes até de categoria que não tem nada a ver comigo. Entendeu? Porque, na verdade, todo mundo tem acesso direto. Então, essa questão de uma provável candidatura, que essa pessoa só é candidata depois da convenção, mas de pré-candidatura, tem muito disso, desse lado expansivo. Agora, dizer que uma categoria que nunca deixou de ter candidato, pelo contrário, houve vários, historicamente falando. Entendeu? Agora, que represente a educação de uma forma ampla, de uma forma no sentido de uma pessoa que tenha experiência, que tenha conhecimento e que possa, através de habilidade, né, através de coragem, ter a capacidade de ir para a linha de frente do embate político partidário, que não é fácil. Né? Porque, querendo ou não, a regra do jogo se dá ali, na política partidária. É ali que se dá a regra do jogo. Verdade. Certo? A gente está vendo agora, por exemplo, a questão dos precatórios. É lá que se dá a regra. É lá que se joga o jogo. Certo? E, infelizmente, a categoria da educação, o segmento, não tem essa politização em pensar dizer o seguinte, olha, diferentemente dos médicos, certo? Diferentemente dos advogados, que tem essa concepção política mais... classista. Isso, né? E mais bem informada para perceber o seguinte, que, na verdade, se você tem um representante... Só para você ter uma ideia, eu estava conversando com o deputado Paulão informalmente, e ele me disse uma coisa interessante, e é verdade, a última pessoa que representou, enquanto segmento, a educação foi Jared Viana. Há muito tempo atrás. Há muito tempo. Entendeu? Teve a Maria José Viana também, né? A gente não pode esquecer. Mas a gente percebe que há uma lacuna. E é uma categoria que, se fosse analisar direitinho, somando a rede pública e a rede privada... Enorme. E outra coisa, porque também, muitas vezes, me colocam na atuação pública, hoje também como professor da rede pública. Porque tem muitos professores que, assim como eu, são das duas redes. Sim. Entendeu? Isso é muito comum. Então, sempre quando a gente luta, por exemplo, a lei da minha entrada, quando a gente pediu, né, na época o vereador Wilson Júnior, e ele reconheceu isso, há várias matérias, se você procurar no Google, a gente sempre pede rede pública e rede privada. Eu digo algo muito interessante, Emerson. Isso é um fato isolado até da vida do Eduardo e eu parei para analisar. Nem todo mundo sabe, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque ele sempre foi muito tranquilo. O Eduardo é primo do governador de Alagoas. Legítimo. E eu sempre tive essa concepção
de perceber o seguinte: em um momento o Eduardo pode não querer bater quando chocar por conta do laço consanguíneo. Ao contrário, ele assim que tomou posse como professor da rede pública, o primeiro post que ele fez não foi nem se parabenizar, foi criticar no ato o governador de Alagoas, porque não tinha tenda, os professores estavam tomando posse ao sol quente. Foi uma reviravolta no estado. Eu acho que quantos acessos teve aquele teu post no Facebook? Rapaz, imediatamente eu acho que houve mais de 60 compartilhamentos. Pronto. Então, assim, ele é imparcial dentro dessas situações. Eu acredito que a base assimilou e por isso que, na ausência, querendo ou não, da defesa dos grandes sindicatos, ou talvez até das grandes centrais, eles reconhecem essa figura lutadora do Eduardo e as demandas vêm independentemente. Alguns não conseguem assimilar a distinção, mas até quem consegue assimilar encaminha mesmo assim. Isso é muito importante. Agora, falando um pouquinho do pré-candidato ao município de Maceió, o que é que Maceió pode esperar de você? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses, né? Fazer um parênteses é ótimo, abrir um parênteses. Há muitas pessoas que perguntam e questionam essa questão do lado parentesco. Eu não sou primo legítimo, né? Eu não sou Calheiros, eu sou Vasconcelos. Ele sempre faz questão de dizer isso. Não sei por quê. Não, é porque muita gente pergunta, né? Por que você não usa Eduardo Calheiros? Eu digo, eu não sou Calheiros. Né? Eu vou usar um pseudônimo, né? Então, na verdade, é um parentesco pro lado da minha mãe, né? Eu sou primo da mãe do senador, então não é um parentesco tão próximo. Mas ando em Murici, né? Gosto sempre de... Eu acho que eu sou um dos únicos poucos torcedores em Maceió do Murici, de frequentar estádio, de ter camisa. O Júnior já foi comigo. Sim, sim. Né? O Cláudio já foi comigo assistir a alguns jogos lá em Murici. Eu até me assustei, não. Eu fiquei assim, basbacado. Eu comentei com o Eduardo que a família assiste o jogo nas arquibancadas, sabe? Inclusive, eu vi de perto até o deputado federal por Pernambuco, né? O Renildo. Tranquilo, assim, parece uma pessoa comum. Esse estrelado que às vezes as pessoas conseguem interiorizar, e principalmente aqui em São Miguel existem algumas estrelas, você não vê. Uma família, querendo ou não, acho que a mais influente na política alagoana. Muito tranquilo, no meio do povo, eles têm essa ideia de que ali é a cidade que os acolheu e ali projetou. Não, é isso que eu estou dizendo, porque na verdade o que é que acontece? Há muita injustiça. Não estou dizendo que eu concorde 100%, mas há muita injustiça com a família Calheiros, né? No sentido, como o Júnior falou, de ter essa pompa, andarem com segurança, de você não ter acesso. Pelo contrário, perfeitamente, ele fica tudo junto, conversando. Então tem uma ótima relação com o Remy, com o Robinho, com o próprio senador Renan, com o Olavo Neto, que é o atual prefeito. Então, frequento a casa, ando, em festa estou lá presente, pretendo voltar. Aí muita gente diz, Eduardo, você tem alguma ligação política com eles? Política não. Por quê? Porque eu nasci no movimento sindical e num momento completamente diferente, né, da família, porque a minha mãe saiu de Murici há mais ou menos 45 anos. Tem muito eu tempo. acho que mais do que isso, porque eu tenho 43 anos, certo? Então a minha mãe, para você ter ideia, minha mãe não gosta de Murici. E ela também não gosta que eu ande lá. Eu disse, não, mas eu vou comprar uma casa quando eu tiver condições. Eu vou. Alice, rapaz, você é o único membro da família que eu acho que puxou seu avô, que meu avô era louco pro município. O Eduardo, ele é o quadro político que a família gostaria de ter e não tem dentro da cidade. Porque é visível que eles estão reciclando quadros e chega um momento que a política tem um tempo. Isso é muito interessante. Eu sempre discuto isso com o Eduardo e principalmente com o Emerson também. Tudo tem um tempo, principalmente na política. O político precisa assimilar que existe um tempo, mas que a sociedade não vai votar mais em você, não vai assimilar mais seu discurso. Então, assim, por mais feitos que os Calheiros já fizeram, é visível que agora eles tentam migrar como os Naldinho Bulhões. Então, são quadros que não são mais da família. Então, eu até brinco, Eduardo, você é o quadro político que eles queriam que você tivesse nascido lá e não nasceu. Não, o Robinho disse que o irmão do Renan, né, que é o Robson, que é o famoso Gasolina, que é o artista, né, uma grande figura, ele sempre diz, o Eduardo não ter nascido em Murici foi um acidente geográfico. Né? Ele diz que eu gosto mais de Murici do que muita gente que nasceu lá. Eu gosto realmente de Murici. Né? Meus pais casaram na Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças.
Então eu tenho essa relação muito próxima com a cidade. Isso acho que vem do meu avô. E a relação política também veio do meu avô. Meu avô foi político em Murici, foi vereador com o antigo Major Olavo, né, pai do senador Renan, que foi o que realmente começou na política, foram vereadores juntos, eram compadres. Né, o meu avô foi padrinho de casamento do Major Olavo. Então há uma relação muito próxima, agora, que não é política. Entendeu? Não é política. Não posso dizer, por exemplo, eu não tenho uma relação hoje próxima com o governador Renan Filho. Já tive quando ele foi prefeito, quando eu andava mais lá, certo? Hoje, querendo ou não, ele está no patamar acima, mas quando me vê, fala, cumprimenta. Né? Já o apoiei algumas vezes, mas não há uma relação de ligação política, de compromisso político. Não, porque a família Calheiros tem os compromissos. Sim. Que já foram firmados anteriormente, e eu sou ainda muito pequeno para isso. Entendeu? Você tem que também se recolher a sua insignificância. Comparar, por exemplo, com o Isnaldo. O Isnaldo tem a família, não é, histórica. Infelizmente, o seu Isnaldo era uma pessoa muito boa. Eu conheci pessoalmente e faleceu devido também à Covid. Não é? Então tem uma ligação histórica tradicional. O Geraldo Bulhões foi governador. Então não tem nem como comparar. Não é? Como se eu tenho o caminhar de forma própria. Não é? De forma própria. E jamais utilizaria ou utilizei esse parentesco para ter alguma coisa. Tanto é que eu nunca pedi nada. Nunca pedi nada. Então, muita gente diz, rapaz, é porque você pode ser por isso que ele não chega, eu digo, não vai chegar nunca. Porque eu não vou pedir nada. Tá aí. Você tá chegando agora. Esse é Eduardo Vasconcelos, sindicalista, professor e pré-candidato pela cidade de Maceió, tá certo? Tá falando aqui, tá comentando, tá falando da sua história, tá dizendo quem ele é, para você que está chegando agora. E aproveitando que ele está aqui, e ele também falou um pouquinho sobre os precatórios, a gente vai tocar nesse assunto. Nosso tempo está muito curto também. Nós temos perguntas ali. Nem vou olhar para ele dizer assim se vai responder ou não. Pode perguntar. Não é isso não. Noah, primeira pergunta de hoje no programa Batendo de Frente. Quitéria Julião. Eduardo, você disputará o Sinteal em uma futura eleição? Vigi, que fogueira. Muita gente já me perguntou isso. Dona Quitéria, com toda a sinceridade, nem filiado eu sou. Né? Eu acho que, inclusive até para não acirrar ânimos, eu acho que toda eleição ela é própria. Né? A gente precisa mais do que nunca, no momento que a gente está vivendo do campo progressista, que eu não chamo mais de esquerda e direita, eu acho que são conceitos ultrapassados. Ou você é social, ou você é liberal, ou você é conservador. Certo? É por isso que muita gente não consegue entender meio o governo Bolsonaro, que é uma mistura de liberal e conservador. Isso. É liberal na economia e conservador nos costumes. Aí o povo fica meio, é esquerda, é direita, é centro-direita, não. Ou você é social, ou você é liberal, ou você é conservador. Fica mais fácil das pessoas entenderem. Certo? Então, eu acho esse conceito ainda da Revolução Francesa ultrapassado. Né? De centro, de esquerda, de centro-esquerda, ou de direita. Eu acho que, nesse momento, a divisão mais enfraquece esse lado mais social, mais progressista, de uma eleição ainda que a gente só vai ter, eu acho que em 2023, né? 2023. Agora, lógico, eu sou da categoria, então hoje eu tenho legitimidade para isso. Tenho críticas, sei também reconhecer qualidades, inclusive até disse ao Cláudio Julião que eu dei uma ideia para o pessoal do concurso de 2017 fazer uma manifestação hoje. Fizeram uma manifestação em frente ao CEPA, no elevado. A sociedade, querendo ou não, comprou a ideia, aplaudiu, buzinou, foram para a porta da prefeitura. Ou seja, uma mobilização política. E de manhã me mandaram mensagem dizendo que o Sinteal estava lá. E eu disse que bom. Entendeu? Que bom. Não é torcer para dar errado, não é torcer para que realmente haja imobilismo, porque quem paga é a categoria. Sim. Perfeito. Entendeu? Quem paga é a categoria. Agora, dizer que um dia eu não disputarei é algo que é até presunçoso. Não dá para dizer o que vai acontecer amanhã. Não dá, porque é outra eleição, é outro contexto.
Não é? Ninguém sabe como é que vai estar daqui para lá. O movimento sindical não está fácil. Não é? Depois da reforma trabalhista e do desmonte que vem acontecendo com um projeto liberal na economia, os sindicatos foram duramente atingidos, Sim. certo? E até, inclusive, por exemplo, o próprio governador tomou uma atitude, fazendo uma crítica, tentando suspender aqueles que fossem liberados, pagos pelo Estado, que tivessem sindicato. Eu acho que o Renan é maior do que isso. Né? Eu acho que o pai dele tem uma história social enquanto iniciante na política da década de 70. Sim. Né? Então, eu acho que ele não deve entrar por esse caminho, já que ele tem aí, durante um bom percurso, marchado historicamente com segmentos mais sociais. Né? Então, eu acho que foi um erro político dele, não sei o que aconteceu, mas eu não sei se ele levou para frente. Então, dona Quitéria, é algo que eu não posso responder agora, mas também nem posso dizer que não, nem posso dizer que sim. Perfeito. Entendeu? Vai depender muito do contexto, da época, não é? Mas eu acho que, como tudo, precisa e deve existir, como o Cláudio Julião falou, renovação. Né? Tem que renovar, porque senão as pessoas se acomodam, não tem mais aquele pique, aquela visão de um sindicalismo estreito, né? E que não aceita críticas, certo? E que, na verdade, como diz Caetano Veloso, Narciso acha feio que não é espelho. Não é? Muitas vezes você está errado e você tem que ouvir que você está errado para melhorar. Melhorar. Se não tiver, não melhora, não né? Não melhora. A gente tem que aprender a ouvir os elogios, mas a gente também tem que aprender a ouvir as críticas. Construtivas ou não, elas vêm, né? E é muito importante para o nosso próprio crescimento. Eduardo, Maceió hoje, você precisa de quantos votos hoje para levar uma eleição para vereador? Hoje o contexto está muito complicado. Primeiro, pela pandemia, a gente sabe que vai ter uma abstenção muito grande. Sim. Certo? Primeiramente, um grupo de risco que não se sente seguro enquanto ainda não tiver uma vacina. Então, provavelmente, mesmo com esse fatiamento que o TSE está planejando, o início ser justamente para o pessoal do grupo de riscos, idosos, hipertensos, diabéticos, né, tantos. Eu acho que esse ano ela vai para uns 8 horas da noite, né? E tentando prolongar, eu acho que 1 ou 2 horas do horário normal, que geralmente são às 17 horas. Sim. Ninguém sabe qual vai ser realmente o quociente eleitoral. Hoje estão prevendo entre 17 e 15 mil. Uhum. A mudança de regra foi extremamente difícil, não só para a capital, mas principalmente para o interior, que você não tem mais chapas para proporcionar ao partido. Certo? Então tem a cota também de gênero, que não é feminina, é de gênero, muita gente confunde, não é? A cota de gênero, e que você colocar, por exemplo, 38 candidatos dentro de um partido, olha a quantidade de pessoas concorrendo que a gente vai ter se todo mundo conseguir completar a chapa, a chapa não, né? Ou dentro do partido, na capital. Né? Se você vai colocar aí 27 partidos concorrendo, faz aí a multiplicação para você ver. Então 27. Vai ser uma briga intestina pelo voto. Né? A gente já tem essa polarização ideológica que é muito forte. Né? A gente tem em Maceió uma cidade conservadora, como também São Miguel também apesar de ser berços também de grandes políticos, historicamente falando. Primeiro você vai ter que ter os 10% dos votos que o quociente eleitoral coloca. Então, se tiver, por exemplo, 17 mil, você tem que ter no mínimo 1.700 votos. 1.700. Para poder concorrer. Para iniciar uma concorrência. Isso, porque antigamente você tinha um chamado puxador de voto, para você ter chance. Então, de início, você tem que ter no mínimo 1.700 votos. Certo? Aí você pode dizer, Eduardo, você acha que você precisa de quantos votos para se eleger? Eu acho que a pergunta mais difícil será que o partido fará o quociente eleitoral? Esse é o mais difícil. Né? Porque hoje também tem a sobra. Sim. Que antigamente, por exemplo, um partido poderia ter todas as sobras, então hoje você tem que ter os 10%.
Não entra mais com 200 votos, com 100 votos. O fenômeno tiririca da vida não vai mais acontecer. Se você não tiver os 10%. Então, há a possibilidade muito difícil de você entrar pela sobra. Certo? Mas hoje, uma forma segura, eu gosto assim, seguro de você estar eleito, lógico, dependendo também do quociente eleitoral, se o partido conseguir, com os seus candidatos e candidatas, chegar, uns 4 mil votos. Eu acho que é a forma mais segura. E não é fácil. Difícil. É muito difícil. Difícil. No momento que a gente está vivendo, é muito difícil. Eu acredito que Maceió estará bem representada se colocar você à frente, porque a gente já vê que é uma pessoa muito bem preparada para assumir o cargo. Não desqualificando os outros candidatos, porque eu até acredito que tenham muitos candidatos bem preparados, mas Alagoas, Maceió precisa de uma pessoa que já brigue com vontade e que não apenas tenha só a vontade, mas uma pessoa que brigue que já tenha feito, que tenha experiência, projetos e que já tenha, como já foi mostrado, como você já falou aqui, você já tem uma carga, uma bagagem atrás, uma bagagem grande, né? E isso é muito importante. O Estado precisa de pessoas assim. Maceió precisa de uma pessoa que saiba ir, entrar e trazer. Não só ir. Porque ir todo mundo vai. Mas para trazer são poucos. É a mesma coisa. Entra o prefeito em São Miguel dos Campos, mas não tem articulação em Brasília, não traz nada. Se você não tiver uma pessoa que saiba articular para poder trazer, então não adianta de nada. Qual é a sua visão de um vereador hoje para Maceió? Primeiramente, como você falou, né, tem que ter compromisso. Sim. Não é? Eu acho que, primeiramente, credibilidade. Sim. A classe política hoje, o mundo representativo, não só o político partidário, o sindical, está em crise, eu venho dizendo isso há muito tempo. As pessoas não acreditam mais. Né? Então, porque, na verdade, é o seguinte, estudar um pouquinho de ciência política, até um pouco de psicologia. E eu vou tentar ser mais pragmático na questão, né, vamos dizer assim, prática do dia a dia, que é pragmático. A gente lançou um movimento lá em Maceió, uma coisa interessante, que já saiu até em jornal, que é com o celular na mão. Né? Então, eu vou até algumas localidades, inicialmente da área de minha origem, que é a educação. Sim. E aí, com o celular, que antes era sem edição, não tinha nem um pedestalzinho, que chama pau de selfie, não tinha nada. Não tinha nada. Era com celular mesmo. E aí começou a fazer sucesso, ao ponto de muitas pessoas, inclusive ontem eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, de uma denúncia lá na Xana Jaqueira, da sujeira, buraco. E as pessoas começaram a me procurar justamente para fazer a denúncia, para ir lá mostrar. E unidade básica de saúde, com problemas sérios relacionados à questão da higienização, não respeitando o protocolo sanitário. Isso gerou, querendo ou não, uma expectativa. Ou seja, eu não tenho um mandato político partidário, Sim. certo? Eu não tenho essa legitimidade. Mas, como já dizia Karl Marx, citando a prática é o critério da verdade. Sim. Né? Então, você vai entender se você tem não capacidade, não pelo que você diz, mas pelo que você faz. Sim. Certo? Eu acho que o que as pessoas estão percebendo é que a diferença do político e do politiqueiro é que você tem que falar e fazer. Isso. Ou fazer e não falar. O Eduardo, ele é muito feliz nessa frase, e diga-se de passagem, eu deixo um registro, que, primeiro fazendo uma análise muito simples, o fato das pessoas não assimilarem os políticos atuais é o excesso de traição. E eu sempre comento nos bastidores que política tem espaço para tudo, qualquer segmento social, só não tem espaço para traidor. Política é isso, não há espaço para traidor. Maquiavel já dizia, ama traição, odeio traidor. É assim que funciona. O Eduardo já teve experiências que poderia ter traído sua classe. Aqueles que presidem grandes sindicatos ou sindicatos importantes,
independente da sua dimensão, eles são muito testados nos âmbitos das negociações. Nem todo mundo tem psicológico. Quando o Eduardo frisa ciência política e a psicologia, o pouco que convivo, e eu deixo aqui explícito, não tenho problema nenhum para reconhecer. O Eduardo é uma pessoa que eu me espelho politicamente. Eu tive a felicidade de participar e ser companheiro da disputa, que foi citada até por uma pergunta, foi a disputa pelo maior sindicato do estado de Alagoas. Eu acho que hoje é o Sinteal. Não me arrependo disso. E das grandes disputas surgem as grandes amizades. Uma certa vez, uma pessoa até tentou me repreender o seguinte: você precisa falar a linguagem do povo. A linguagem do povo é isso daqui, você tem que ser político, você não pode ser politiqueiro. Não funciona mais aquele estilo político, toma lá da cá, toma lá da cá. Você não consegue ser orgânico, você precisa falar política. E às vezes, quando você não é tão político assim, formado, você precisa ter uma boa assessoria. E eu digo aqui de passagem, independente de qualquer situação, não existe um político em São Miguel que seja político ou bem assessorado. Tanto situação ou as demais oposições. É uma realidade. Então, o Eduardo é uma pessoa muito preparada. É uma pessoa que já foi testada nos âmbitos de negociação. É isso que implica. Na questão dos precatórios, foi a primeira pessoa que eu pedi um aconselhamento e o Eduardo conseguiu trazer com clareza. Às vezes as pessoas costumam muito festejar aquilo que não está pronto. O Eduardo, ele é sempre aquela pessoa que observa, faz o diálogo, faz o discurso, faz a análise e aí tenta trazer a pauta da melhor forma possível. Eu acho que isso resume ser político e não politiqueiro. Bacana. Resumiu aí, Cláudio Julião. Nós estouramos o nosso horário hoje pela primeira vez. Tinha que ser você. É porque eu sou grande, eu tenho que ter mais espaço. É por isso. Nós temos mais alguma pergunta para a gente finalizar, Noah? Não? Muito bem. Eduardo, fique à vontade para você expressar suas considerações finais do programa de hoje. E para nós, desde já, foi um prazer imenso tê-lo conosco sentado e espero que você possa voltar para falar um pouquinho mais, porque foi tão bom, o tempo passou tão voando, que eu pensei que ainda era 7 horas, mas já vai dar 8. Na verdade, já vai dar 9. Antes do Eduardo finalizar, Emerson, eu vou bater de frente. Sim. O Eduardo, ele é a pessoa que consegue melhor analisar o senador Renan. E diga-se de passagem, no âmbito parlamentar, eu admiro os destraves e as brigas políticas que ele consegue travar. De fato, ele não entra em bola dividida? O senador Renan Calheiros, ele, no decorrer, né, de um bom tempo de política que ele tem, né, só para você ter uma ideia, entendedores entenderão. O senador Renan, ele tem uma característica que a política realmente partidária na veia, como eu gosto sempre de dizer, desde 78, quando ele foi deputado estadual, inicialmente com um viés mais social, e depois aí veio a questão do pragmatismo, né, do sistema, que é muito histórico, né, muito vamos dizer, muito enraizado na cultura brasileira. A gente está vendo agora o Bolsonaro tendo que ser pragmático para poder governar, né, ou seja, contrariando tudo aquilo que ele vinha pregando. Não estou fazendo juízo de valor se ele está certo ou está errado, estou dizendo que o sistema é assim. O senador Renan, ele tem essa característica de ser pragmático. Ele é pragmático, certo? Não vou fazer juízo de valor se é bom ou ruim. Depende da situação, depende do caso. Agora, o que ele procura, ele tem alguns dizeres muito interessantes, que muitos, às vezes, eles também citam de outras pessoas. Como eu gosto muito de ler biografia, ele cita, a gente pensa que é a citação dele, mas já é de outros políticos. Não é? Por exemplo, quando ele diz que político é igual, né, a galinha. Né? A diferença é que a galinha cisca para fora, o político cisca para dentro. Quem falou isso foi o Luiz Guimarães. Entendeu? Então, a frase quando ele diz, o Renan Filho, ele tem todas as minhas qualidades e nenhum dos meus defeitos. Quem disse isso foi a CM com o Luiz Eduardo Magalhães. Né? Mas muita gente dá essa frase agora recentemente ao senador Renan. Então, eu gosto sempre de dizer que ele é daquele que varre para dentro. É aquele que procura a política da conciliação.
Agora, lógico que quando é conivente para ele, quando ele percebe que está perdendo espaço político, ele parte para o ataque como qualquer animal. E mais do que, né, ninguém político do que ele é. Entendeu? Então, um exemplo claro, a eleição do Senado, e quando houve aquela derrota que ele jamais, eu acho que foi um dos maiores erros políticos que ele cometeu, ele não percebeu que o sistema, ali naquele momento, havia mudado, né? E que, querendo ou não, o poder, assim também é pragmático, então não é só pragmático para ele, é pragmático para todo mundo, né? Fez com que realmente ele rodasse como rodou, e teve que se reinventar agora como oposição. Então você vê um Renan mais agressivo nas suas colocações, batendo de frente diretamente com vários erros e que a história já está mostrando, e não precisou nem ser muito distante, do próprio Ministério Público Federal, no âmbito da Lava Jato. Não é? Então o senador Renan ele tem essa característica. E realmente, se for para dividir bola, só se for realmente importante para ele. Se não for, certo? E é uma característica que o filho, o Renan Filho, também vem herdou, né? Está aprendendo. Ou seja, eu não vou entrar num local para dividir, se lá na frente eu posso perder os dois. Sim. Entendeu? Então, se tem 2 ou 3 que estão lá, eu vou tentar fazer o quê? Vou tentar conversar com os 3 ou 4 ou 5 ou 10, tentar ampliar, tentar. Aí ele é um político do consenso, chegar no consenso. Se não der, realmente, ele procura, né, não entrar realmente e bater de frente. Né? É característica histórica dele. Sem querer cortar o Eduardo, eu pude ver isso na eleição de Santa Luzia do Norte. Aqui o prefeito eleito foi até o Edson Mateus, depois foi cassado, não tomou posse. Chegou nem a ser prefeito direito, muito tumultuado. O Edson Mateus era candidato pelo PRB. E na oposição tinha o Márcio Lima, derrotado à época, que foi vencedor em uma eleição suplementar, é o atual prefeito. O Márcio disputava pelo PP. A vice do Márcio era do PMDB. Eu não sei o que foi que houve, que o Márcio, infelizmente, não conseguiu ter o apoio do governo, eu acho que por conta da legenda, a vice não trouxe, era até a filha do saudoso Deraldo, era o prefeito de Santa Luzia. O Edson era o fenômeno popular, era o cara da rua, era o cara da praça, que jogava lugo, então pegou essa onda, ele venceu aquele processo. O governador se polarizava a discussão política, porque depois que polariza, você tem que desembarcar. Esse é o cenário tradicional. Ele não desembarcou nem no palanque do Márcio, nem tampouco no palanque do Edson. Ele desembarca no palanque, se eu não me engano, à época, o Maurício Lisboa, que é o atual vice-prefeito. O Maurício não tinha chance de vitória, mas para não ferir um nem ferir o outro, ele foi para o palanque mais fraco, já para dizer o seguinte: olha só, eu estou aqui para dizer que estou na cidade, mas não vou entrar na briga de vocês. Muito inteligente, né? Ele foi até estratégico para poder não ter um embate com os dois que estavam ali naquele momento. Até porque, Emerson, sem querer lhe cortar, o padrinho do Maurício Lisboa era o deputado Davi Davino, que hoje disputa a prefeitura de Maceió. Então, ele tinha um voto dentro do parlamento e ele não queria perder aquele voto. E você, caminha com quem hoje em Maceió? Aí falaram muito das minhas qualidades, agradeço, sinceramente, fico lisonjeado, mas eu gosto também de falar dos meus defeitos, né? Porque senão vai pensar que eu sou perfeito, né? Não, pelo eu nunca contrário. Pensei que uma pergunta pudesse puxar os defeitos. Não, claro, que não vai dizer que o homem é perfeito. Puxou os defeitos, né? olha. Aí vão dizer que daqui a pouco eu comprei os dois, então pago para falar bem, né? Então, quando você fala caminhar, eu tenho um problema sério, porque, querendo ou não, é um problema da minha origem, da minha formação. Sim. Como eu nunca tive uma pessoa assim próxima, familiar ou politicamente falando, sempre, e até aquelas pessoas mais próximas, muitas vezes, aí é um defeito meu, eu sou meio trator de esteira na política, certo? Sim. Na disputa. Sim. Pessoalmente, não, certo? E muita gente hoje tem receio de ser meu adversário ou adversária.
certo? Porque não é que eu agrida, esculhambe, eu não levo para o lado pessoal, eu não ataco. Agora, se é uma disputa, está na minha frente, eu passo por cima. E eu fiz, às vezes, e ele sabe disso, eu fiz, às vezes, até alguns momentos, amigos pessoais, adversários e até inimigos, mas não para a minha parte. O Eduardo, sem querer cortar, o Eduardo judicializou a eleição do... Ele descobriu uma fraude no processo eleitoral que até morto votava. Essa é uma realidade. Ele tem a capacidade de fazer a discussão. É uma frase que eu aglutinei dentro da minha vida e alguns mais próximos conseguem ver. Pode estar o meu pai do outro lado. Se for meu adversário, eu vou disputar, eu vou vencer. Então, assim, o Eduardo consegue assimilar isso muito bem na disputa. Eu pude conviver com ele. Posso dizer assim, eu sou o fã número 1. O número 2 deve ser a Dona Delma. Olha, agora mas você falou, é uma realidade. Sem cortar e pegando o gancho, ele falou que até morto votava, eu só lembrei do carro que capotou parado. Verdade. Entendeu? Então, é uma característica minha. E muita gente chama isso de personalismo. Certo? Porque eu sou personalista. Isso ficou engendrado como se fosse um carimbo. Mas eu acho o seguinte, não é que é um personalismo por personalismo ruim. Sim. Certo? O personalismo é sempre ruim, porque a política ela é coletiva. Certo. Mas, muitas vezes, as pessoas que não têm capacidade, aí você falou sobre a questão do vereador, o papel do vereador, as características. Sim. Primeiro, tem que ter capacidade. Segundo, tem que ter coragem. Sim. Tem que ter credibilidade. Certo? Tem que ter Foi o que trabalho nós construído, tem que ter reconhecimento. Sim. Ou seja, tem que ter voto. Tem que ter voto. Certo? Pesquisa fala. Isso mesmo. Certo? Pesquisa fala. Então, a partir do momento que você tem, e chega uma pessoa que você percebe que não tem capacidade nenhuma, simplesmente por uma questão de vaidade, certo? Que não vai fazer aquilo que realmente deveria ser feito. Aí é onde entra o personalismo. Só você poderia fazer? Não, mas se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Perfeito. Verdade. Entendeu? Se eu não souber que eu tenho capacidade para fazer, o que é que eu estou fazendo na política? O que é que eu estou fazendo, por exemplo, dentro do movimento sindical? Certo? Porque há tanto reconhecimento dentro da própria imprensa, dentro do próprio judiciário, dentro do próprio Ministério Público, dentro do próprio Ministério do Trabalho, que hoje é a Secretaria do Trabalho. Porque você tem capacidade. Entendeu? Então, isso não vai... Você, Emerson, pode chegar a ser uma pessoa que venha compor comigo, certo? E dizer isso diretamente, como se dissesse, não, você, porque você é isso, você é aquilo, você tem que abrir mão para eu ser. Entendeu? Então, eu fiz muita inimizade, entre aspas, divisões políticas, inclusive levei muita rasteira dentro de partido, porque muitas pessoas dentro de partido não têm capacidade nenhuma de estar construindo um partido, simplesmente para estar na máquina burocrática, para sair em jornal ou para estar negociando cargo e tendo benesses, que eu nunca tive e não tenho, certo? Enquanto a política não é feita para isso. Aí é politicagem. Na política, você vence junto e você perde junto. Você não sai no meio do processo do barco. A não ser que seja um problema pessoal. Há uma situação aqui, né? O caso lá do amigo, que Sim. a gente estava citando ainda há pouco. Ou seja, os próprios amigos pedindo para o cara abrir. O que não é o seu caso. Mas você ainda não me respondeu. Qual foi a pergunta? Ele quer saber com quem você caminha a prefeito pronto. de Maceió. A prefeito? Sim. Tá. Eu entendi que eu caminho na política, com o Ricardo Barbosa, o candidato do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é um grande desafio. Eu acho que o maior desafio da minha vida é ser hoje pré-candidato e futuro, né, assim, se a convenção decidir pelo Partido dos Trabalhadores, que é um partido que colocaram como para ser o Cristo da história da política brasileira. Eu nunca vi pessoa jurídica ter braço, pessoa jurídica não rouba, certo? Quem rouba são as pessoas que estão lá inseridas, isso em qualquer partido, seja em qualquer instituição, onde tem pessoas, existem pessoas que têm desvio de caráter, né? E colocaram justamente o PT, porque passou muito tempo na cabeça, como se fosse um partido corrupto, e é comprovadamente mentira, como se diz hoje, uma fake news. Foi o partido que mais investiu em mecanismos de fiscalizações dentro do próprio poder público, tanto é que foi penalizado por ele mesmo. Isso.
Sim. Certo? Aí muita gente diz, não, mas o Supremo Tribunal Federal, se você for analisar direitinho, quem, na ação 470, que é chamada do mensalão, quem condenou, basicamente, foram pessoas indicadas pelo Partido dos Trabalhadores. E sempre os primeiros da lista, certo? Na Procuradoria Regional, Procuradoria Geral da República, e não colocar nome de fora, certo? Não colocar o segundo ou terceiro da lista. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores pecou muito pelo republicanismo. Isso. Nem todo mundo sabe no âmbito jurídico. Veja só, o Toffoli, ele era advogado do PT. Sim. Ele foi um dos coordenadores da campanha do Suplicy quando foi candidato a prefeito de São Paulo. O Edson Fachin era da cozinha do MST, advogado dos movimentos sociais. A Carmen Lúcia tinha uma histórica ligação em Belo Horizonte. O Luiz Barroso advogou em alguns episódios para o PT, para o pessoal do Rio de Janeiro. Então, o Joaquim Barbosa, ele foi escolhido, eu vou ser muito sincero, pelo currículo, claro, mas por ser negro. O Lula queria dar essa simbologia, entendeu? Foi o primeiro e único presidente negro da Corte Suprema. Ele podia ter todos, e outra, na época havia uma fila imensa na frente do Joaquim Barbosa, mas ele ganhou pelo conceito etnia. Ele podia ter sido grato e não votar, ou deixar. Ele foi um dos discursos mais incisivos. Eu nunca vi um presidente mais incisivo no Supremo Tribunal Federal. Então, veja só, se fosse de fato um partido tão corrupto, se quebra os mecanismos. Ao contrário, é como o Eduardo frisou, é que parou em alguns determinados momentos, as pessoas que tiveram desvio de conduta e de caráter foram pegos. Tem que ser pegos. Muito bem. Entendeu? Eu acho que o antipetismo continua, certo? Eu acho que de uma forma mais moderada. Por exemplo, quando você vê o próprio juiz Sérgio Moro saindo e dizer não, na época do PT não existia isso, certo? A gente tinha total liberdade de trabalhar. O Luiz Eduardo Cardoso, que foi advogado também da Dilma no processo de impeachment, à época, ministro da Justiça, foi muito criticado dentro do próprio partido porque não interferia dentro da Polícia Federal. Né? Então, querendo ou não, o impeachment só aconteceu porque 3 deputados do PT não quiseram entrar no acordo do Eduardo Cunha e votaram contra o Eduardo Cunha, e aí ele puxou no outro dia, como uma forma de vingança, o impeachment, certo? Então, isso deve ser dito, isso deve ser colocado, logicamente, que se você for analisar historicamente, dentro das regiões, se você for pegar os candidatos ou aqueles que são mandatários dentro do Partido dos Trabalhadores, dificilmente você vai ver uma pessoa rica. Isso. Certo? Não estou falando, eu estou falando de vereador, estou falando de prefeito, estou falando de deputado, certo? Você tira um caso, o deputado Paulão, o próprio deputado Júlio Cabral, à época do PT, pessoas comuns, certo? Pessoas comuns que não têm, agora, diferentemente de outros partidos, aí teve um problema do sistema do presidencialismo de coalizão, quem inventou isso foi Fernando Henrique, esse nome bonito, que na verdade, para poder governar, você tem que trazer todo mundo. Consequentemente, se você está na cabeça e você entrega estatal A, B, C ou D ao partido, e aquele cara que está lá, a Petrobras foi entregue ao PMDB, certo? Foi entregue ao PMDB. Por isso que, por exemplo, o Ciro Gomes critica muito o Lula, porque ele diz, pô, eu te avisei, tu colocasse na linha sucessória o Michel Temer. Entendeu? Então, por quê? Porque, na verdade, são partidos fisiológicos, que é o chamado hoje centrão. E, querendo ou não, sem o centrão, o Bolsonaro está vendo isso. Sem o centrão, não há possibilidade, enquanto realmente o poder econômico interferir na escolha política. Não adianta você votar bem para presidente e você escolher uma desgraça para o legislativo. Certo? Porque, querendo ou não, a nossa Constituição, ela tem uma falha, que é uma falha realmente grave. É por isso que há essa instabilidade democrática. Se você pegar de 89 para cá, 2 impeachments. Só 2 presidentes conseguiram terminar o mandato. Verdade. Certo? Por quê? Porque, na verdade, é um semi-parlamentarismo. É um semi-parlamentarismo. Então, é uma Constituição híbrida. Consequentemente, se não existir essa mudança, muita gente quer o parlamentarismo, mas não é de nossa tradição, certo? Isso já foi até fato histórico na época de João Goulart, quando tentaram fazer aquele acordo para que ele assumisse quando o Jânio Quadros renunciou. Né? E aí o que aconteceu? Depois fizeram
uma votação com a população e foi escolhido o quê? De novo presidencialismo. Então a gente tem muito forte essa figura do líder. Não é? Da figura do líder. E é isso que está faltando hoje em dia. As pessoas estão percebendo que, claramente, como diz, a prática é o critério da verdade, o discurso está se desmanchando. O discurso está se desmanchando. Perfeito. E não vai ter auxílio emergencial durante toda a vida, para ele se manter na popularidade. Estou fazendo uma crítica aqui clara ao presidente Bolsonaro. Entendeu? Porque, basicamente, aquilo que ele vinha dizendo durante todo o percurso histórico da sua vida, principalmente na eleição para cá, está se desmoronando como um castelo de areia, pelo pragmatismo. Muito bem, esse programa tá demais hoje, né? Bom, gente, realmente o nosso tempo estourou e agora a gente tem que realmente finalizar. Eduardo, quero agradecer imensamente, em nome dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, dos nossos, eu posso dizer assim, amantes do portal Alagoas NT, por você estar aqui, por trazer tanta cultura, tanta informação e deixar-nos muito bem informados, tá bom? Eu gostaria que você ficasse à vontade para as considerações finais, você fazer esse apelo, se você quiser também aqui, mostrar para Maceió, a capital das Alagoas, com certeza esse vídeo vai gerar uma grande repercussão, não tenho a menor dúvida, porque você já bateu já lá em cima, em Brasília. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, no seu espaço, no Alagoas NT, Cláudio Julião, que até é difícil chamar esse nome, para mim, né, pelo nível de amizade que a gente tem. O pessoal aqui do corpo técnico também, né, agradecer. E dizer que realmente é muito bom falar sobre política, eu gosto de política, está no sangue. Eu acho que eu vivo e penso 24 horas, né? E não só naquela questão prática, eu gosto muito da questão de comunicação, de ideia, né? Eu vivo para isso. Eu acho que eu tenho o dom, né? Que é o dom de servir o público, daí servidor público, né? O político, ele é um servidor público, mais do que ninguém. Verdade. E você não precisa ter mandato, não é? Você não precisa ter dinheiro, você só precisa ter cabeça, conhecimento, boa intenção, certo? Você não agir de má fé, você ter credibilidade, você ser uma pessoa realmente honesta, para realmente você perceber que do outro lado você pode, assim como eu tenho, né, o grato prazer de ouvir dizer que eu tenho um admirador, como o Júnior sempre fala, né? Fã número 1. Fã número 1. Isso é muito bom, porque na verdade é fruto de muita luta, de muito estudo, certo? De muita observação, sou muito observador. Eu gosto muito de analisar a política na prática. E dizer que espaços alternativos, oficiais, isso aqui é a democracia. Entendeu? A democracia, ela se constrói nesse espaço. Não estou dizendo nesse espaço físico, mas agora nesse espaço de debate. E principalmente hoje com a rede social. Verdade. É por isso que muitos hoje estão tremendo, porque, na verdade, a rede social hoje, a gente tem dois problemas: a verdade demais ou a mentira demais. A mentira demais é a fake news. É verdade. Certo? Então, gostaria de agradecer, estou à disposição para a gente debater também outros assuntos, outro dia, a não ser política. E gosto de falar, gosto de ouvir, mas, acima de tudo, eu gosto de construir amizades. Isso é muito importante. É outra coisa que também a política, apesar de ser a arte de guerrear na paz, não é? O Paulão acho que é que diz isso. Eu gosto muito é a arte de guerrear na paz, mas, querendo ou não, você faz bons e grandes amigos dentro da política, seja sindical ou partidária. É outro grande lance importante também que eu gosto. Muito obrigado. Nada, a gente que agradece. Cláudio Julião. Agradecer a presença do Eduardo, claro.
como sempre, Emerson, agradecer de fato e de direito ser seu amigo, ser seu companheiro de tribuna. Eu queria até lhe parabenizar pela cobertura da manhã dos professores que protocolaram o ofício pedindo os extratos atualizados, analiticamente falando dos valores dos precatórios. O programa de hoje foi tão recheado de informação que não deu tempo nem de trazer essa pauta. Pode ser que dê um plantão urgente do nada daqui para amanhã. Eu falei sobre o assunto logo no início, enquanto vocês ainda não tinham chegado, a gente comentou, a gente reprisou novamente. Foi muito bacana. Então, assim, agradecer o corpo técnico, aos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Meu boa noite e ao Eduardo, o boa sorte. Eduardo, boa sorte. E para você que está em casa, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Nós voltamos, se Deus assim nos permitir, na próxima terça-feira, com mais um convidado no Batendo de Frente. Um abraço e até lá.